Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Ideias e Debates. E hoje, para conversar aqui com a gente, eu trago o Rogério Alessi, ele que é consultor em inovação. Seja muito bem-vindo, Rogério Alessi, que já esteve com a gente aí no ano de 2020, trazendo várias ideias aí na parte de inovação. E hoje a gente recebe você novamente para falar também desse assunto. Olá, Tayana, é um prazer, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder falar sobre um assunto tão empolgante como é a inovação. Exatamente. E trago também aqui para conversar com a gente o Luiz Morcelli, ele que é subsecretário de Tecnologia e Inovação de São Caetano. Está estreando aqui com a gente. Eu não conversei com você o ano passado, mas pretendo conversar muito com você nesse ano de 2021 sobre esse assunto também, inovação e tecnologia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Tayana, pelo convite e pode contar comigo o ano todo, sim, para a gente falar de inovação, melhoria do serviço público e gestão das cidades inteligentes. Exatamente. A gente vem trazendo aqui na Rede Alesp, desde o ano passado, muitos programas nesse sentido, né? Porque a gente viu aí a tecnologia e inovação aliadas na pandemia para a gente continuar aí o nosso ecossistema da tecnologia, inovação e continuar também aliada à economia, né? A gente sabe que a economia foi um setor que sofreu muito no ano passado, então a gente vê a necessidade de continuar discutindo esse assunto também. Por isso que eu trago vocês aqui hoje, agradeço já a presença de vocês. E vamos começar então falando aqui do nosso programa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, da experiência de vocês dentro aí desse campo. Queria que o Rogério começasse falando da experiência dele. Aí são 16 anos de experiência, então conta um pouquinho pra gente brevemente. Pois é, foram 16 anos atuando diretamente com política pública e tecnologia na cidade de Presidente Prudente, na prefeitura, e com a ajuda de muita gente, né, a gente conseguiu acompanhar toda essa evolução, tudo que aconteceu com o mercado nesses últimos anos, mas nada comparado à aceleração, ao nível de maturidade que as empresas, as pessoas, né, desde aquelas pessoas que não tinham muito o hábito, o costume de usar a tecnologia para os seus serviços, né, até as empresas tradicionais que precisaram rapidamente se reinventar e migrar muitas vezes para os canais de tecnologia e inovar para poder continuar prestando serviços, inovar para sobreviver. E o poder público não foi diferente, né? A sociedade também cobra isso constantemente e cabe aos gestores levar a inovação para o serviço, para melhorar a eficiência, reduzir custos e melhorar a prestação de serviço, que é o que interessa lá na ponta. Verdade. Agora conta um pouquinho para a gente também, Luiz, aí da sua trajetória também. Eu tive o prazer de assistir uma live que você fez no finalzinho do ano e queria que você contasse um pouquinho também aí da sua trajetória dentro desse campo de inovação. Claro. Eu estou exatamente há um ano aqui na Secretaria, eu estava na iniciativa privada, aí o prefeito José Aurico me fez o convite no fim de 2019, eu assumi em 2020, estou aqui há um ano. O que eu percebi, né, que a pandemia trouxe, né, assim como o Rogério falou, a questão da aceleração da demanda, né, da questão da inovação, da melhoria dos serviços públicos, e a pandemia, se teve um legado positivo, nem sei se existe isso, mas foi acelerar esses processos de inovação e transformação digital dentro de uma cidade. E São Caetano do Sul foi um exemplo disso, e eu vou compartilhar com vocês nessa conversa aqui que a gente vai ter a partir de agora. Tá certo. Eu queria que a gente começasse então, né, já que a gente vai entrar para esse assunto tão importante, queria que vocês explicassem, né, para quem está em casa, a importância de investir em inovação. Eu acho que nunca se falou tanto, como o Rogério começou falando, em inovação como se falou o ano passado. Nunca se sentiu a necessidade de estar tão inteirado no assunto como foi o ano passado. E como está sendo ainda, a gente ainda está na pandemia esse ano, acredito que vai ser mais ou menos a mesma pegada, todo mundo aí inovando e cada vez mais, né? Acho que a pandemia trouxe isso, que já era uma tendência para os próximos anos, mas trouxe isso e todo mundo teve que se adaptar e ir correndo, né, a essas tecnologias. Em algumas cidades a gente até viu os níveis de emprego subirem, mesmo na pandemia. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Deixa a palavra para o Rogério. Bom, em Presidente Prudente, eu costumo dizer assim que, infelizmente, a gente teve um pouco de sorte, porque a gente trabalhou muito forte nos últimos 2 anos num projeto da prefeitura local, na criação de um centro de inovação com cowork,
um hotel de projetos inovadores e uma aceleradora de startup. Então, foram 3 grandes projetos que a gente tocou nos últimos anos para poder fomentar o ecossistema de empreendedorismo e inovação. E quando isso estava acontecendo numa velocidade muito bacana, muito interessante, veio a pandemia, e com a pandemia tudo que a gente acompanhou de perto, e a gente percebeu as empresas muito rapidamente, né, até numa atitude quase que desespero, para buscar esses profissionais e buscar soluções. Então, nesse momento, a gente percebeu um incremento bastante expressivo, tanto das posições de tecnologia, programadores, designers, né, o pessoal ligado ao marketing digital, gestão de redes sociais, enfim, todas essas profissões ligadas diretamente a negócios de base tecnológica que tiveram um impulso forte. E ali a gente acabou percebendo também que muitos desses profissionais começaram a institucionalizar os seus negócios e abrir os seus negócios. Então, o resultado prático, no caso de Presidente Prudente da pandemia, foi a criação de muitas empresas de base tecnológica que passaram a se hospedar dentro desse cowork, dentro desse grande condomínio de empresas. Então, a pandemia, apesar de todos os efeitos negativos e ruins para a sociedade, ela também tem um outro lado de desenvolvimento, de impulsionamento, de aceleração, né, que pode ser uma grande oportunidade para pessoas, para empresas e também para o governo. A gente presenciou isso muito claramente aqui, certamente aconteceu em outras cidades também. Aconteceu aqui em São Caetano, e aconteceu de uma maneira rápida que a gente não esperava. E vou dar um exemplo prático aqui no dia a dia. Quando eu tomo posse ali no fim de 2019, a primeira coisa que a gente faz é montar uma lei municipal de inovação, justamente para ter uma questão jurídica dando suporte para a gente. Então, através dessa lei municipal de inovação, a gente consegue construir o sistema municipal de inovação, consegue trazer para o Fundo Municipal de Inovação e consegue, através de um conselho que a gente montou junto com a iniciativa privada e junto com a academia, aqui com as universidades da cidade, a gente traçou algumas diretrizes. E nessas diretrizes tinham prazos. Vou dar um exemplo. A gente tinha que colocar internet em todos os próprios da prefeitura, porque a gente queria colocar o prontuário eletrônico em todos os lugares. Só que, para isso, era um processo que ia demorar de 3 a 6 meses. Por conta da pandemia, por conta de tudo, esse processo acelerou. Então, que eram 3, 6 meses, foi virando uma semana, um mês, 25 dias, 20 dias, e foi acelerando. Então, trouxe isso para a gente. E o que aconteceu com isso? As startups, em busca de testar seus produtos nesse exato momento, começaram a procurar cidades como São Caetano e outras, também falar, eu tenho um aplicativo aqui que vai ajudar na questão da gestão da fila quando voltar às aulas. Eu tenho um aplicativo aqui que vai ajudar agora no agendamento da vacina. Então vamos agendar agora. Então, começou isso, e quem percebeu essas oportunidades saiu na frente e já está ganhando dinheiro com isso. E isso o setor público agradece, porque vai melhorando o serviço público aqui da cidade. A gente falou muito, né? E vamos falar hoje, inclusive, também sobre isso, que as inovações digitais aliadas ao empreendedorismo que fomentaram a economia, que foi muito afetada no ano passado e deve fomentar esse ano, né? Com certeza. Com certeza. E isso também a gente pode trazer para um passo atrás ainda. Porque quem percebeu que não conseguia se mexer ali, que o negócio dele ia parar por conta, não tá no meio digital de alguma maneira, foi atrás de capacitação para isso. Então, ela foi se capacitar, foi aprender a programar, foi aprender a entender. Os cursos do Sebrae nunca tiveram tanta procura como tiveram agora. A gente tem aqui a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. A gente fez um curso de gestão de projetos, de Canvas, umas coisas que eu, a curto prazo, nunca imaginei que ia ser que as pessoas iam ir atrás, e foram atrás, foram buscar resultados. Muita questão aqui de São Caetano do Sul, muita mãe que teve que ficar em casa com os filhos, teve que mudar o tipo de negócio, e às vezes ela fazia brigadeiro, fazia algum doce, alguma comida, só que ela não sabia como vender isso, se era via WhatsApp, via alguma coisa. Como os filhos estavam aprendendo isso na escola, como tirar foto para Instagram, como colocar para virar no aplicativo. Então, isso ajudou, e as famílias começaram a aprender em conjunto também. Então, além dessa questão tecnológica de startup, as famílias começaram a entender, trabalhar em conjunto para vender as coisas que estavam fazendo naquele exato momento na pandemia. Principalmente ali, março, abril, maio, bem no começo, ficou bem claro isso. Eu vendo brigadeiro, mas como que eu vou fazer isso? Aí eu colocava uma foto mais ou menos no Facebook. Aí, filho, mãe, eu aprendi isso assim na escola.
que dá para fazer uma foto mais bonita aqui, vamos colocar no Instagram. Mas como eu vendo, deixa comigo que eu faço uma lista de transmissão no WhatsApp, tudo isso com o aprendizado que ele teve na escola. Então, além da questão de base tecnológica e inovação, também as famílias se inovaram, resolveram empreender e tocar esse caminho. Ao mesmo tempo, as startups, como eu falei, por exemplo, a gente tem aqui um programa do Portal do Emprego. Essa questão de mudança de emprego, muita gente foi mandada embora, muita coisa aconteceu. Ao mesmo tempo, como o Rogério falou, muita gente começou a ter novas vagas. A partir disso, uma startup de Uberlândia, chamada Recrutei, procurou a gente aqui em São Caetano do Sul e falou, São Caetano do Sul é uma cidade acima da média, tem um nível socioeconômico e intelectual acima de todo mundo, posso disponibilizar minha plataforma para vocês testarem, aí vocês validam para as outras prefeituras que eu entrego. Então, também teve essa questão de novas situações de startup de outras cidades procurando a gente. Aqui na cidade, o pessoal se capacitando para aprender e as famílias empreendendo também. Então, quer dizer, a tecnologia e o trabalho de vocês impactou também em outros setores, né? A gente nunca viu a educação também se aliou e todas as outras secretarias se aliaram ao trabalho que vocês fizeram. A gente sabe, foi um ano muito difícil, porém foi um ano onde a Secretaria de Inovação, acho que de todas as cidades, trabalharam duro, né? E também conseguiram se destacar e colocar em prática aí projetos muito importantes, né? Como você falou, como é uma secretaria transversal, então, a gente começa de janeiro sem pandemia, várias diretrizes vão seguir. Como da pandemia, lá no dia 15 de março, com a calamidade pública, com tudo que foi direcionado, as outras secretarias procuram a gente para ver, nós precisamos acelerar esse processo. E vou dar um exemplo. Logo no segundo dia da pandemia, a gente estava numa sala, no gabinete da prefeitura, todos sentados, fazendo um processo de ideação, com post-it na parede, design thinking, tudo para achar soluções para resolver o problema da pandemia. E uma dessas soluções, enfim, que tem a ver com inovação na metodologia de resolver o problema, a gente criou o drive-thru aqui para vacinação da gripe naquele exato momento, que é uma coisa que a gente vai usar agora na vacinação contra o Covid. Então, testamos lá, validou, muitas cidades copiaram, a gente ajudou as outras cidades a aplicar a questão do drive-thru. Agora a gente vai, quando liberar, que a Anvisa liberar a vacina, a gente já está tudo pronto. Ainda agora, com a mudança agora, ainda mais vai ter o agendamento via aplicativo também nesse sentido. Então, foram construídos, eram coisas que lá no dia 1 de janeiro de 2020 ninguém imaginava, e hoje faz parte do universo de todo mundo e todas as cidades por aí afora. E as prefeituras viram aí, né, uma necessidade de investir mesmo em desenvolvimento, né, de ecossistemas como esse. Eu queria agora que o Rogério falasse um pouquinho sobre isso também, né? O que a sociedade ganha com esse tipo de investimento? A gente estava fazendo um mapeamento do que a gente chama de ecossistema de empreendedorismo e inovação na cidade já há alguns meses, e a pandemia, obviamente, acabou acelerando tudo isso. A gente queria entender como que esse ecossistema se articula, quem são os principais players no mercado, quem são os principais atores, o que é que cada ator entrega, o que ele é capaz de entregar, e mais importante, aquilo que ele precisa que seja desenvolvido ou criado pelos outros atores, né? Então, vou dar um exemplo prático, né? A gente tem academia, cursos de graduação e principalmente programas de pós-graduação que investem pesado em pesquisa acadêmica, mas muitas vezes essa pesquisa acadêmica não encontra a sua aplicação no comércio, na indústria, lá na sociedade, que é quem de fato precisa consumir essa inovação. Então, a inovação precisa sair da academia e ir para a sociedade. Quando a gente fez esse mapeamento, a gente entendeu melhor quais eram as necessidades da sociedade e quais eram os atores e os talentos que existiam na cidade e na região aqui, num raio de 50, 80 quilômetros, né? A partir daí, a gente começou a mobilizar todo mundo para que tudo isso fosse desenvolvido de uma maneira muito mais rápida. Com a pandemia, um ingrediente novo foi acrescentado a essa mistura. Me parece que as pessoas ficaram mais colaborativas, mais assertivas, mais dispostas a colaborar de uma forma até gratuita, né? Eu vou dar um exemplo. A gente teve um problema sério com um camelódromo local que precisou ser fechado e estava passando por reformas com a pandemia. Então, rapidamente a sociedade se mobilizou, criou um aplicativo para que esses boxistas, que é uma pequena economia quase que informal, pudesse continuar vendendo os seus produtos mesmo durante a pandemia. Então, esse ecossistema que tinha sido mapeado anteriormente, que a gente estava mobilizando, articulando, e a vantagem do poder público assumir esse papel
e o Luiz falou muito bem em relação à Lei Municipal de Inovação, porque é ela que vai dar todo esse embasamento jurídico, né? E também tranquilidade para o gestor público poder atuar. Quando o poder público assume esse papel, às vezes até um papel de liderança, ele desconstrói as muralhas e os obstáculos que existem. Ao passo que, se você pegar, em tese, uma única instituição de ensino, por exemplo, se ela for liderar esse movimento, pode ser que ela acabe resultando em barreiras e resistência dos outros atores. E o poder público, né, como ele é bandeira branca, ele pertence a todo mundo, ele tem essa capacidade de se permear em todo o ecossistema, junto com todos os atores, e construir juntos uma solução para a cidade. Então, tudo aquilo que a gente tinha planejado, que talvez fosse durar 2 ou 3 anos, a pandemia também acelerou e trouxe esse ingrediente novo, que eu achei sensacional, que foi a comoção das pessoas, sobretudo dos grandes empresários, em colaborar com tudo isso para poder resolver os problemas. Então, como eu disse no bloco anterior, né, apesar de todos os problemas e más notícias que a pandemia trouxe, a gente tem exemplos muito interessantes de desenvolvimento e até de solidariedade com tudo isso. Você quer complementar com mais alguma informação aí? Caetano também? Não, é verdade essa questão assim, da colaboração na família, entre as empresas, assim, um programador ajudando o outro, a questão do comércio local, que foi uma tecla que todo mundo bateu, principalmente nos primeiros 100 dias da pandemia, né? Compre local, compre no bairro, compre do seu lado. A gente também disponibilizou uma plataforma da Holística, uma startup de Curitiba também, que acabou de receber um aporte grande agora, e o pessoal indo para essa plataforma, porque até então elas vendiam sua roupa, seu uniforme, seu sapato, alguma coisa, só na sua lojinha física ali, onde ficava a mãe, a filha ali, ou a mãe e o irmão vendendo as coisas, e quando fecha as portas, onde vou vender, né? Vão vender via WhatsApp, então essas plataformas que nem teve na questão do camelódromo lá em Prudente, aqui também teve essa questão da Holistic, que ajudou muito nesse sentido. E uma coisa de pessoas que lideram essa questão, dentro da lei de inovação, como eu falei, a gente montou o Conselho Municipal de Inovação. Hoje, quem faz parte desse Conselho Municipal de Inovação aqui na cidade, por exemplo, a grande maioria é de fora, não é o setor público, justamente para dar esse andamento. Então, são as 3 universidades, as 2 universidades aqui da cidade, a Mauá, a USCS, a FATEC do governo do estado, a diretora faz parte desse nosso processo, o Senai aqui de São Caetano, diretor do Senai de São Caetano do Sul, do Sebrae aqui do ABC, a GM, a Via Varejo, a Associação Brasileira das Startups, e foi legal que todo mundo foi se ajudando. E com isso, essa questão do mapeamento, que era uma das primeiras missões que eu ia ter lá em fevereiro, pelas nossas diretrizes que a gente foi traçado, também a gente fez um mapeamento aqui na cidade para entender quem que é o ecossistema aqui da cidade, porque não tinha isso aqui em São Caetano do Sul ainda. Então a gente mapeou as startups, mapeou as empresas com base tecnológica e mapeou principalmente uma coisa interessante que aconteceu, as pessoas que trabalham com tecnologia. Um exemplo claro, vou dar aqui nesses primeiros 10 dias aqui desse ano aqui. Por exemplo, a nova presidente da IBM, que é uma mulher, é aqui de São Caetano do Sul, que a gente descobriu lá no mapeamento. O vice-presidente da Microsoft é nascido aqui em São Caetano do Sul. Então, também, isso ajudou a questão de mapear, entender quem é o ecossistema, ajuda que essas pessoas agora, como elas têm orgulho de morar na cidade, querem devolver para a cidade o que fizeram, então uma empresa de tecnologia como a IBM e a Microsoft também estão de olho por conta das pessoas que moram que moram em São Caetano ou nasceram aqui na cidade. Então essa questão de colaborar vem como um todo, desde a família lá dentro, como eu falei, com grandes executivos que têm alguma ligação com a cidade de alguma maneira. Agora a gente está aqui, né, no programa falando de inovações que vocês fizeram, né, dentro das secretarias aí até o ano passado, o Rogério Alessi, presidente Prudente, e o Luiz aí em São Caetano. E eu queria que vocês falassem um pouquinho do coworking também, de inovação. Vamos falar já, né, claramente para todo mundo que está em casa, para entender, primeiramente, o que é o coworking e a importância de investir nisso também. Aí, se o Rogério quiser começar falando. A gente, antes disso, deixa eu só resgatar, o Luiz fez uma abordagem muito importante para quem estiver ouvindo a gente, né, de como você socializar os membros do Conselho Municipal para que haja uma boa representatividade da sociedade. Às vezes a gente vê realmente prefeituras que criam conselhos e às vezes é 60%, 70%, 80% da formação do conselho é do poder público. Isso, na prática, acaba gerando dificuldade e ineficiência. O conselho é da sociedade justamente para dizer para o poder público
aquilo que ele deve fazer para poder ajudar a sociedade, né? Então, tá de parabéns São Caetano, que criou um conselho em que pudesse participar vários atores importantes, porque, afinal de contas, são eles que estão na sociedade e que conhecem e sabem as reais demandas. Em relação ao coworking, essa foi uma iniciativa que a gente teve há 3 anos atrás, foi um dos primeiros do Brasil. A gente percebeu que havia necessidade, na execução desse mapeamento, de um espaço neutro para que as pessoas pudessem ir para trabalhar. Então, para quem está nos ouvindo agora, imagine uma grande biblioteca, só que onde as pessoas, ao invés das pessoas irem na biblioteca para poder ler, para poder estudar, elas vão num espaço muito semelhante para poder trabalhar. E aí você tem um espaço que oferece toda a infraestrutura para o empreendedor, para o empresário. Então você tem lá as mesas, você tem as poltronas, você tem ambientes de reuniões, salas de treinamento, salas de vídeo, uma lanchonete, ambientes de descompressão, né? Enfim, toda a infraestrutura necessária, uma internet boa, de alta velocidade, um sistema que produz de uma forma orgânica eventos para que essas pessoas se conectem, conheçam, né? E troquem informações, porque senão fica uma coisa muito fria. Há necessidade de você impulsionar isso através de eventos, meetups, encontros, cursos, palestras, enfim. E aí a gente percebeu um fato interessante, que esses negócios que aconteciam ali começaram a gerar bons resultados para as pessoas. Tem um exemplo que eu gosto de dar quando eu conto sobre isso, que é de um colega meu que eu convidei e eu insisti bastante, ele é fotógrafo profissional, para que ele começasse a frequentar o coworking, que ele trabalha na casa dele, num pequeno estúdio, né? E aí ele começou a frequentar, e um dia ele estava ali sentado, trabalhando no notebook, com a máquina fotográfica profissional dele ao lado, e não demorou meia hora, um empreendedor o abordou dizendo o seguinte: olha, eu estou vendo a sua máquina, você é fotógrafo, e eu estou desenvolvendo um aplicativo para uma loja do shopping, e a gente precisa de um fotógrafo para tirar as fotos dos produtos, né? E se você não tem interesse em dividir essa parceria. E ele adorou, porque ele é fotógrafo de eventos, e como ele vai se casar, ele já estava querendo migrar para produtos, para ter uma vida um pouco mais tranquila, não ter tantos compromissos à noite, final de semana. Então, esse é um exemplo de conexão e de oportunidade. A oportunidade ela já existia. O ambiente ele favoreceu esse encontro, né, e permitiu que esses empreendedores pudessem se conectar. E a partir daí, a gente percebeu que começaram a surgir os CNPJs. As pessoas iam lá para trabalhar e a partir de algumas conexões que elas fizeram, elas se viram, assim, a necessidade de abrir uma empresa, abrir uma MEI, abrir uma pequena empresa. E aí a gente criou uma legislação própria, baseada na Lei Municipal de Inovação, por isso que eu insisto a importância de você ter uma Lei Municipal de Inovação, que permitia que essas empresas pudessem funcionar dentro do coworking. Então, foi uma das primeiras prefeituras do Brasil que permite que você tenha uma empresa dentro da própria prefeitura, né? Compartilhando o endereço, compartilhando o AVCB do Corpo de Bombeiro, acessibilidade, toda a infraestrutura, né? E como essa empresa paga uma mensalidade para poder usar essa infraestrutura, você acaba gerando receita também para poder oferecer mais recursos para os empreendedores. Então, foi um projeto muito bacana, que apesar da pandemia, vem sobrevivendo muito forte, porque algumas pessoas migraram para o digital, a gente criou um coworking digital também para poder continuar, né? E a gente percebeu que esse modelo de negócio, que tem muito a ver com os jovens, né, tem ajudado o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento do empreendedorismo. Não, sensacional. Só para ter uma ideia, a gente está montando nosso centro de inovação agora com um coworking aqui na cidade, vai ser entregue agora nos próximos meses, né? E uma das referências que a gente tem é justamente Presidente Prudente, a gente usa como benchmark, né? E vem da minha experiência da anistia privada. Eu cheguei aqui em São Caetano por conta de ter trazido para o Brasil, lá em 2015, o primeiro coworking, o primeiro europeu gringo para o Brasil, né? Que eu trouxe para São Paulo, e com base nisso já fui para Joinville montar, já fui para ajudar algumas corporações a montarem seus espaços de inovação fisicamente e também ajudar nessa transformação digital. Então agora a gente está aqui em São Caetano, o que a gente está fazendo? A gente está demontando agora, por conta da pandemia, as obras deram uma empurrada para frente de uns 2-3 meses, né? Então essa é a última obra do ano passado, agora deu uma empurrada para 2021. Mas a gente vem trabalhando, a gente faz essa conexão, a gente tem um programa chamado Inovação Caetano aqui na cidade hoje,
onde basicamente a gente traz as startups, traz os empreendedores, apresenta primeiro para as grandes empresas da cidade, como Via Varejo, como GM, como a Adria, né? E depois a gente leva isso para fora de São Caetano do Sul. Um outro caminho também, a gente organiza, na pandemia a gente conseguiu organizar bem, pegar fundos de investimento, pegar as 10, 20 principais startups aqui de São Caetano do Sul, também apresentar para esses fundos. Alguns agora estão em NDA para análise de negócio, para ver se vai ter aporte ou não. Então, as coisas estão acontecendo. Então, a gente ainda não está com o nosso por conta da pandemia, mas nossa inovação com o coworking vai inaugurar em breve. A gente vai ter essas empresas, as principais empresas da cidade vão estar dentro desse espaço, as universidades vão estar dentro desse espaço, o governo estadual, a gente está conversando também como que vai estar aqui dentro desse espaço, através do deputado estadual Thiago Auric, né, que está conversando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trazer essa conversa para dentro do nosso coworking, do nosso centro de inovação. A ideia é ir além também, trazer grandes empresas, fundos de investimentos e empreendedores aqui de São Caetano do Sul para esse espaço físico. E eu queria que vocês falassem também da questão das startups, né? O Rogério chegou a comentar um pouquinho no começo, né, desse investimento em startups. Eu queria que vocês falassem, queria que o Luiz falasse um pouquinho também das startups aí no município de São Caetano do Sul. Então, hoje, o que ia acontecer no dia 12 de março, é engraçada essa história, a gente ia lançar o Fundo Municipal de Inovação, ia ter um dinheiro nesse fundo para a gente investir em projetos de inovação de startups da cidade. 3 dias depois, acontece tudo o que aconteceu e todo esse dinheiro, todo esse valor é direcionado para a saúde, não tem nem que justificar o porquê que não, e ela foi para o combate ao corona. O que a gente fez com base nisso? Como eu falei, a gente começou a organizar as startups, ver qual que tinha sentido, entender a tese de investimento dos fundos de investimento, entender as corporate ventures das empresas aqui do Brasil, como elas trabalham com startup, e começar a fazer essa conexão. Então, a gente começou, por exemplo, a Casas Bahia, Via Varejo, está precisando de uma startup de RH. Então, a gente mapeou as 3 startups da cidade aqui de São Caetano do Sul, que tinha conexão com a Via Varejo, e apresentou para eles. Um fundo de investimento está procurando startups que têm interesse na questão de EdTech, que é uma coisa bem forte aqui em São Caetano do Sul. A gente organizou essa apresentação para eles. Mas agora, falando já do Conselho, agora na última semana de janeiro, a gente está convocando de novo o Conselho Municipal de Inovação, porque como a gente agora com a vacina chegando e sabendo que a vida é essa, a gente vai retomar o Fundo Municipal de Inovação, está indo já conversando com alguns investidores, com pessoas físicas, captando esse dinheiro para lançar o Fundo Municipal de Inovação, para, de novo, investir em projetos de startup, para investir em empreendedores na cidade. A gente vai ter alguma tese de investimento para mulheres que querem empreender em São Caetano do Sul, a partir disso crescer. Startups já estão acontecendo, e até projetos de empresas de pequeno e médio porte, com base tecnológica, que querem crescer, que precisam dar um up, sabe? Querem criar um spin-off, algum novo negócio, também a gente vai ajudar através desse fundo de investimento. Fundo Municipal, desculpa. E bem interessante que você comentou agora, né, Luiz, esse investimento em mulheres, né, para abrir a startup. A gente sabe a grande dificuldade que às vezes mulheres, mães têm de empreender, né? Então, bastante interessante esse investimento que vocês estão fazendo. A gente tem um programa aqui em São Caetano do Sul chamado Caetana Conecta, justamente para as mulheres empreendedoras, não só de startup ou executivas, enfim, profissionais liberais, todo mundo, e foi essencial na pandemia, que foi até uma questão dessa questão de colaborar, que nem o Rogério falou. A gente organizou de alguma maneira, através da prefeitura, esse projeto, esse programa, e elas mesmas se retroalimentaram e começaram a desenvolver juntos. Então, elas se conheceram virtualmente, pessoas que nem sabiam que moravam em São Caetano começaram a se conhecer, a se falar, foram criados CNPJs, foram criando novos projetos, e da nossa parte foi sempre apresentando, sempre organizava de 10 a 20 empresas, sempre apresentando para B2B, para novos negócios com as maiores empresas da cidade, e quando possível levar para fora de São Caetano do Sul. Mas hoje, por conta ainda mais agora de novo com a presidência da Kátia, com a GM, um grande apoio aqui na cidade, olhando para as mulheres, com bastante executivas mulheres, a Via Varejo, com vários programas voltados para o empreendedorismo feminino. Então a gente está trazendo tudo agora para a cidade, e de novo, com a vacina chegando, isso vai melhorar e vai potencializar bastante. Mas uma das teses de investimento do fundo, e uma das verticais que a gente vai ter no Centro de Inovação, vai ser totalmente voltado para as mulheres. Bastante interessante. Rogério, conta para a gente também um pouquinho das startups aí de Presidente Prudente. Fiquei feliz em saber que São Caetano está finalizando o projeto do Centro de Inovação, e a gente, se for o caso, queria colocar toda a equipe, o pessoal à disposição
A gente passou por esse caminho todo até o credenciamento. Conseguimos finalmente credenciar o Centro de Inovação, o Inova Prudente. Hoje, agora são 9 no estado, né? Eram 8, apenas 8, né? E agora estão indo lá buscar a fatia que é direito, né? Junto ao governo do estado, né? O Luiz falou, deu um exemplo interessante de como a prefeitura tem colaborado, né? É como que pegar na mão dessas pequenas empresas de base tecnológica que tem um potencial de crescimento muito forte, muito grande, né? E ajudá-las, porque assim todo mundo ganha, a sociedade ganha, né? Tem um outro exemplo que também ele abordou no início da conversa, que eu queria só retomar e dar um olhar diferente, que foram os desafios de inovação que a Prefeitura de Prudente fez para poder estimular o ecossistema a desenvolver soluções para resolver os problemas dela, a Prefeitura, as dores, como a gente diz. O modelo de negócio que a gente entendeu que era o mais viável, como a gente não pode pagar por essa inovação, quer dizer, é possível, mas é todo um complicador. Aliás, quero fazer um registro aqui, né? Como é difícil você trabalhar com inovação no poder público, porque um dos resultados possíveis da inovação ou da tentativa da inovação é o fracasso. E no poder público, quando você erra e tem prejuízo, ou quando você compra alguma coisa que não dá certo, é o CPF do gestor que responde, não é o poder público, né? Então, é toda uma dificuldade e acaba sendo um desestímulo para o gestor investir em inovação, porque como ele não tem garantia de que vai dar certo, ele está correndo um risco. Então é preciso ser muito corajoso, o gestor público na área de tecnologia e inovação no Brasil para poder investir. E uma das soluções que a gente encontrou para poder estimular o mercado a desenvolver as soluções foi colocar os principais problemas da prefeitura e estimular para que o mercado desenvolvesse as soluções, porque se essa solução resolver o problema da Prefeitura de Prudente, é bem provável que ela resolva o problema de outras prefeituras semelhantes. E aí eu queria contar só um exemplo que foi um sucesso e ganhou inclusive o Prêmio Nova Cidade em 2018, que foi um sistema de pré-matrícula georreferenciada. A gente percebeu que apesar de 1.200 crianças que estavam fora da creche, havia, na verdade, uma desorganização do sistema. Quer dizer, não faltavam vagas, existiam vagas. Mas é que como as pessoas costumam querer matricular os filhos em escolas mais conhecidas, ou às vezes escolas onde, às vezes, até os pais já estudaram no passado, e as escolas novas, às vezes, são desconhecidas da própria população daquele bairro, havia uma desorganização georreferenciada na cidade das matrículas. O que essa startup fez? Ela georreferenciou todas as crianças e todas as escolas e criou um sistema que não existia, uma inteligência inédita, e que fez a pré-matrícula dessas crianças nas escolas mais próximas das suas casas, ou das casas dos avós, quando eram, por exemplo, os avós que levavam as crianças. Com isso, a gente conseguiu praticamente zerar a fila de creche, foi até notícia, recebeu esse prêmio. Foi a primeira prefeitura no Brasil a zerar a fila de creche usando a tecnologia, usando a inovação e não construindo mais prédio, porque isso gera um passivo imenso para o município. Então, essa solução que a gente conseguiu co-criar junto com empreendedores muito talentosos, resolveu um problema da prefeitura e acabou sendo um produto que hoje está sendo consumido por outros municípios. Então, olha o poder da inovação. Você não só melhora ou resolve um problema da sociedade, ou de uma comunidade, ou de uma cidade, como você também gera oportunidades incríveis e praticamente ilimitadas para que esses empreendedores possam depois pulverizar essa solução e distribuir esse benefício para outras cidades, para outras regiões. Então, a inovação no poder público, ela tem essa via de mão dupla. Ela colabora muito com o gestor municipal, mas ela colabora muito mais com os empreendedores quando eles criam uma solução como essa. Não, dentro disso, rapidinho. Perdão, pode continuar. E dentro disso, essa questão de inovar no setor público, vamos aguardar agora o Marco Brasileiro das Startups, né, que de alguma maneira vai ajudar um pouco o setor público nessa situação. E uma coisa bem interessante que o governo estadual está fazendo agora, os órgãos de controle, né, tanto o federal quanto o estadual. O federal tem um laboratório, o TCU tem um laboratório de inovação que está ajudando justamente nesse sentido, para a gente, como gestor público, poder contratar da maneira correta. E o governo do estado, através do IDEA-Gov agora também, está criando uma situação junto com o TCE, justamente para criar uma mesa de compras para poder contratar startup de uma maneira mais
mais rápida, sem tanta burocracia, validando mais ou menos isso que o Rogério falou. O governo do estado pegou uma startup, testou essa solução dessa startup em uma cidade pequena e custa X mil reais. Ok, beleza, liga para todas as outras cidades, fala, pode comprar, está validado, o valor é esse, não tem muito o que fazer. Então, é uma forma dos órgãos de controle também darem autonomia um pouco para a gente que assina o CPF ali, a compra do poder público do serviço da startup. Agora, vocês, né, duas pessoas aí dessa área de inovação, como vocês imaginam que vão ser as cidades do futuro, né? Falando aí dessa perspectiva, desse investimento nesse novo modelo de desenvolvimento, né, usando a inovação. Se quiser começar, Rogério, fica à vontade. É um desafio, uma pergunta difícil, é uma pergunta que eu acredito que o poder público ele tem muitas missões. No passado, há 30, 40 anos atrás, as prefeituras disputavam as indústrias, então normalmente elas davam um lote, davam um terreno, criavam distritos industriais para poder atrair as indústrias. Hoje, essa estratégia já não funciona mais como funcionava no passado, porque às vezes o terreno é só uma fração do investimento que a indústria representa. Então, não é doando um terreno que necessariamente você vai atrair uma grande indústria. E uma outra coisa é que as indústrias, ao longo, né, se você analisar os países, as regiões quanto mais desenvolvidas, muito mais é a participação dos serviços, principalmente serviços de tecnologia, do que de indústrias. Né? Os países mais ricos estão ficando cada vez menos industrializados e muito mais prestadores de serviços de alta tecnologia, porque têm muito mais valor. Então, eu acredito muito que as cidades do futuro devem investir fortemente no fomento, né, desses talentos, porque não existem mais barreiras. Conversando com um amigo, ele me deu um exemplo que eu achei muito interessante, queria fazer a adaptação e colocar aqui. Se você analisar assim, os principais talentos, os principais jogadores de futebol no Brasil, no mundo, principalmente no Brasil, eram crianças pobres, normalmente de periferia. Por que eles conseguiram se transformar em grandes jogadores? Porque eles tinham os recursos, que eram os campinhos de futebol, nas vilas, na periferia, nas favelas. Então, os talentos, eles já existem. Se o poder público conseguir, através dessas ações que a gente está conversando aqui, fomentar, estimular, né, fazer com que eles possam se desenvolver, oferecendo capacitação, oferecendo oportunidade, oferecendo infraestrutura, a gente consegue reter os talentos na cidade e, dependendo, os talentos de fora. Então, uma resposta parcial à sua pergunta, que eu acredito, é que essas cidades do futuro, sob o prisma do gestor público, são aquelas cidades que vão investir bastante para reter e atrair talentos de alto desempenho para que eles possam trabalhar nessas cidades prestando serviço para o mundo todo. O empreendedor aqui em Presidente Prudente, ou só em Caetano do Sul, ele pode prestar serviço para qualquer empresa de qualquer parte do mundo, né, se ele for talentoso. Então, ele não precisa mais se deslocar. Então, essa barreira geográfica que a gente tinha até uns anos atrás, hoje ela não existe mais. E se você conseguir fomentar e desenvolver e reter esses talentos, você consegue ter uma política de desenvolvimento bastante forte para poder fixar e desenvolver a cidade, aproveitando todos esses recursos. Então, eu acredito que esse é um bom caminho da cidade do futuro sob o prisma do desenvolvimento. A linha de que a gente trabalha aqui em São Caetano do Sul, juntamente com a questão da cidade inteligente e da cidade conectada. Então, a gente está criando toda uma estrutura, como eu falei no começo, né, a gente já tem fibra ótica em toda a cidade, são 140 quilômetros hoje, tem, todos os próprios da prefeitura hoje tem internet de alta qualidade de Wi-Fi, mas agora o grande segredo é como a gente faz com tudo isso para melhorar a vida das pessoas, como a gente melhora o serviço público e principalmente melhora a vida das pessoas. Uma coisa que já vai acontecer, está prestes a acontecer, é a questão do 5G. Falando em cidade inteligente, cidade conectada, a gente aprovou também no fim do ano a lei do 5G, a lei das antenas aqui, justamente para quando o governo federal fizer o leilão, der ok, a gente já está preparado para tudo isso. Só apertar um botãozinho ali, o play, e soltar todo o serviço através desse sistema. Então, acho que o grande segredo é como que eu melhoro a vida das pessoas através da tecnologia, através da inovação
e através principalmente do equilíbrio de tudo isso, sabendo que tem gente que, às vezes, inovação, às vezes é só você pensar, ter um bom senso e com a própria mão ir lá, pegar, carregar e colocar do lado do objeto que você está querendo colocar para o outro lado. Então, são os caminhos, é ter o equilíbrio da tecnologia e da inovação e também com o bom senso das pessoas, entender que elas sabem utilizar aquilo, também que não adianta você ter toda a tecnologia se as pessoas que estão fazendo uso não sabem mexer naquela questão. Então, também a questão da cultura, a questão da educação, de saber mexer naquela tecnologia, naquela inovação também é primordial. Então, basicamente, para mim é isso, é entender, capacitar, fazer com que as pessoas tenham a cultura de utilizar a tecnologia e a inovação, e principalmente agora deixá-las conectadas, deixar as cidades inteligentes, justamente para melhorar a vida das pessoas. Tá certo. Eu queria a gente chegou aos minutinhos finais aqui do nosso programa, mas eu queria agradecer aí a participação do Rogério Alessi e do Luiz Morcelli. E queria também já estender o convite, espero conversar com vocês mais vezes esse ano. Afinal de contas, é um assunto aí que daria para a gente conversar por muito mais tempo, né? A gente está falando aí de inovação como política de desenvolvimento econômico, e eu acho que esse ano a gente ainda vai ter que se encontrar aqui para falar mais um pouquinho sobre isso. Mas muito obrigada, os dois aí que tiraram um tempinho na agenda, imagino a correria que deve ser para vocês também. Muito obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto. Obrigado pelo convite. Pode contar comigo nesse ano de 2021. Prazer, boa sorte a todos. Obrigado. Esse foi mais um programa Ideias e Debates. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.